Já que está todo mundo ciente, eu vou começar a apresentação. Primeiramente, boa tarde a todo mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, né? Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Henrique Gonçalves, sou do suporte de TI, da parte de infraestrutura, junto do Jeremias, do Felipe, Nixon e todo mundo ali, né? Mas fora do laboratório, eu já tenho uma profissão prévia, que eu sou esteticista e cosmetólogo, então o meu compartilhar eu pensei em fazer algo baseado nisso, para conscientizar um pouquinho as pessoas sobre a importância do skincare. E bom, bora para a apresentação. Só vou pedir para, quando tiver alguma dúvida, aguardar até o final, que vai ter uma parte de dúvidas no final. E no final também vou ter um sorteio, então fiquem atentos, lá no final a gente explica, tá bom? Deixa eu começar aqui. Bom, o tema da minha apresentação é Beleza e Ciência, Skincare Descomplicado. Eu pensei em explicar para vocês eles em três partes, começando pela anatomia e fisiologia da pele, que eu vou dar uns conceitos importantes para vocês entenderem por que a gente faz a aplicação, como que essa aplicação ocorre na pele, né, de qualquer tipo de cosmético. Uma rotina de skincare simplificada, que é o essencial, o básico e essencial para todo mundo, para caso você não faça ou para caso você faça, tem que saber se você está seguindo esses três passos. A gente vai ter também uma parte de dúvidas e mitos, e também um espaço aberto para vocês. E começando aqui agora, vamos falar sobre um pouco de anatomia e fisiologia da pele. Aqui eu já queria começar mostrando um estudo que eu peguei de 2021, que foi um estudo que fizeram com 25 pessoas, é um estudo coreano, se não me engano. Eles testaram a aplicação de cosméticos, né, tópicos, na pele de 25 pessoas por 4 semanas, aplicando diariamente para saber como é que era a reação da pele, né? E foi assim, os resultados foram bem positivos, né? Que tiveram mudanças significativas em módulos bacterianos específicos da rede microbiana. O que isso quer dizer? Teve um aumento das bactérias boas na pele, então as bactérias que agem como defesa contra micro-organismos nocivos, elas melhoraram conforme a gente ia aplicando, né, produtos na pele, de cosméticos que são para tratar a pele. Teve uma melhora na hidratação, na textura e na elasticidade, então a pele das pessoas ficaram mais suavizadas, ficaram com um aspecto melhor e com uma saúde geral melhor. Tem um estudo completo no final, com as referências, para caso alguém queira dar uma olhada, é bem interessante, tá assim. Já consigo mostrar que é provado cientificamente que é importante a gente cuidar da pele. Sobre a pele, para quem não lembra, né, é até um pouco clichê, mas a pele é o maior órgão do corpo humano em extensão. Ela sim é um órgão e, como todos os nossos órgãos, nós devemos cuidar da melhor forma possível. A pele ela é dividida em três camadas. Ela é dividida na epiderme, que é a camada mais superior, né, a camada mais superficial, na derme, que é a camada mais grossa da nossa pele, e aqui ela é uma camada mais complexa, e na hipoderme, que seria a camada de gordura, onde ficam localizadas as células de gordura. Falando sobre a epiderme, aqui a gente tem uma imagem dela. Ela é dividida em várias subcamadas. A gente tem o extrato córneo, a gente tem o extrato lúcido, granuloso, espinhoso e extrato basal. Dessa parte aqui, o que é importante a gente saber aqui na nossa epiderme? Nós temos três conceitos importantes, que é, primeiro de todos, é o manto hidrolipídico. O manto hidrolipídico, vocês já perceberam que às vezes quando a gente lava a pele, não passa nada no rosto e depois de algum tempo tem um filme oleoso na nossa pele. Este filme oleoso, ele é um filme composto por lipídios e suor, esse manto hidrolipídico, né, como o nome diz, ele serve como uma barreira de defesa natural da nossa pele. Então, quando um micro-organismo nocivo, uma bactéria que poderia penetrar na nossa pele, entra em contato com este manto, elas têm dificuldade para penetrar na pele, então ele serve como defesa da nossa pele. Ele também serve para reter água, então, como tem um filme oleoso, ele não deixa que a água da nossa pele evapore, então mantém a hidratação retida. Ele é muito importante porque a gente precisa ter esse manto saudável, que vai ser o nosso primeiro agente de defesa contra qualquer coisa de fora. Nossa pele ela tem essa função de defesa, proteger os órgãos, proteger a musculatura, proteger tudo. Então, quanto mais saudável tiver, melhor vai ser. As hipercromias, o que eu vou dizer? Aqui ó, na parte que a gente pode ver ali embaixo, no estrato basal, tem o melanócito. O que é o melanócito? O melanócito é uma célula que produz o pigmento, a melanina, no caso, ele produz a melanina. Nessa parte ali, a gente vai ter a produção de melanina que vai dar basicamente a cor da nossa pele.
E quando a gente tem alguma mancha de pele, ela vai ficar alojada ali nessa camada, ali na epiderme, no extrato basal, porque é ali onde temos a produção de manchas. E com manchas, eu digo todo tipo de mancha tem um pigmento nela. Por exemplo, efélides, que são as famosas sardas que as pessoas têm, fica alojada na camada basal. Melasma, muitas mulheres têm melasma que tem muito fator que ele desencadeia por causa de hormônios, né? E a gente sabe que acaba que, querendo ou não, as mulheres, elas têm às vezes pode ocorrer uma desregulação de hormônio por causa de anticoncepcional, ou por não tomar, ou por vários motivos, porque hormônios são bem complicados, né? Eles voltam e meia dão alguma coisa. E também tem a questão de outros tipos de mancha, por exemplo, você já queimar a pele e ficou escuro depois, cortar a pele e ficou escuro depois, esse dali é o mecanismo de defesa, a melanina é o mecanismo de defesa, então quando ela sente um dano na pele, vai mandar um monte de melanina ali, um monte de melanócito, para tentar escurecer aquilo para proteger a pele, então por isso que é formado as manchas. Então a gente sabe que assim, na epiderme, se a gente quiser tratar alguma mancha com algum produto, ele tem que chegar lá na camada basal, da primeira camada da pele, que é onde vai ter o melanócito para a gente poder tratar ele, para despigmentar, para clarear ou para estabilizar. Outra questão é sobre o extrato córneo, que é essa primeira camada que a gente tem na pele, a camada mais superficial. Vocês já pegaram um alfinete? Um alfinetezinho. Quando eu era criança, geralmente as pessoas tinham esse costume de fazer, não sei vocês. Pegava um alfinetinho e passava bem assim na camada mais fininha da pele, que ficava aquela camadinha bem transparente. Bem aquela superfície ali daquela camadinha transparente é o extrato córneo. É o extrato onde eles dizem que ficam alojadas as células mortas. Então, se a gente faz uma esfoliação na pele, a gente vai estar removendo esse extrato córneo, vamos estar afinando ele, chegando o mais próximo possível do extrato lúcido, que é uma das outras camadas da pele. Ele também serve como defesa. Ali a gente tem células que não são mortas, na verdade, elas têm uma ação, só que é uma ação mais reduzida microbiológica. Então, elas têm uma ação de defesa também, então tem que sempre cuidar para não afinar demais a pele. Sobre a derme. Sobre a derme, é uma camada bem complexa de se falar, né? Porque na derme a gente tem alojado vasos sanguíneos, a gente tem as nossas glândulas que produzem oleosidade, e o suor, que é a glândula sebácea, a glândula sudorípara. A gente tem o folículo piloso, que é o poro onde fica alojado o nosso fio, né? O pelo, tanto fio, cabelo, barba, todos eles vão ficar alojados ali. Temos artérias, fibras. Dessa camada, é importante a gente entender o quê? Que a gente tem essas duas glândulas importantes, que elas vão excretar o suor e a oleosidade na pele. Lembra que eu falei do manto endolipídico? O manto ele é composto por suor e lipídios, a oleosidade da pele junto com o suor. Essas duas glândulas, elas têm que estar estabilizadas, elas têm que estar de uma forma saudável, não pode estar muito irritada, porque senão elas vão produzir isso em excesso e vai desregular este manto. Então, na derme, a gente vai ter essas funções. Temos também aqui a produção de colágeno e elastina. Aqui na derme, a gente tem uma célula chamada fibroblastos. Esses fibroblastos são células específicas da derme, que elas têm a capacidade de sintetizar a proteína que forma o colágeno e a proteína que forma a elastina, que é o que dá firmeza, o tônus, é o que dá sustentabilidade para a nossa pele. Então, uma pele com bastante colágeno é uma pele bem firminha. Esse fibroblasto, nosso corpo naturalmente ele vai fazer essa função e tem outras formas de estimular ele também. Quando a gente passa por um processo inflamatório controlado, imagine que você fez a aplicação de um peeling ou de um microagulhamento, de algum procedimento estético que provoca um processo inflamatório controlado. Essas microlesões que o nosso corpo identifica como lesões de fato vão provocar toda aquela reação química que o nosso corpo tem para o processo inflamatório. Ele vai mandar ali vários fatores de crescimento, que são espécies de proteínas e citocinas, que essas proteínas elas vão reunir a maior quantidade de fibroblastos possíveis e fazer com que eles sejam ativados com uma maior intensidade. Então, eles vão estimular com que os fibroblastos sintetizem mais colágeno e elastina possível. Por isso que esses procedimentos têm essa capacidade de estimular. Cosméticos dificilmente vão estimular colágeno. Se o cosmético diz que ele estimula colágeno, ele não vai estimular diretamente. Ele vai estimular indiretamente porque eles não têm capacidade de penetrar na derme, a não ser que sejam algumas tecnologias muito específicas, né, de cosméticos tipo nanotecnológicos, mas um cosmético comum, ele não vai estimular diretamente, ele vai estimular indiretamente através de, por exemplo, algum mecanismo de ação. Imagine, tem um ativo que, só um exemplo, ativo peptídeo. Esse peptídeo ele vai fazer várias ligações na nossa pele, como correntinhas, que vão chegar lá na camada basal, que é a última camada da epiderme, e a partir daí ela consegue
mandar um estímulo de colágeno para um estímulo para a derme produzir colágeno. É um estímulo indireto, você não vai estar estimulando diretamente, ele vai fazer várias reações em cadeias para chegar nisso. Então, se um cosmético diz que ele produz, que ele vai estimular diretamente, ele não vai, ele vai estimular de outras formas. Saibam disso, é bom ter isso atento. E esses eram os conceitos que eu gostaria que vocês entendessem, que quando a gente aplica cosméticos na pele, a gente vai estar reagindo com todas essas camadas, a gente vai estar reagindo com todas essas questões fisiológicas do nosso sistema. E, então, assim, é bem mais complexo do que parece, né? Realmente, assim, não é só aplicar o produto, ele vai deixar hidratado aqui na superfície e fica por isso. Não, ele vai ter estímulos, subestímulos e várias funções que vão desencadear outros processos para poder cuidar da nossa pele, do nosso queridíssimo órgão. Vamos para a rotina. Agora, saindo da nossa parte mais complicada e teórica, quero falar um pouco sobre rotina de skincare. Aqui, bem bonitinho o sticker do Cinnamon Roll que eu botei. São 3 passos essenciais, mas skincare básica e essencial consiste em 3 passos. O primeiro dele é limpar. A gente vai ter que limpar a nossa pele de alguma forma, que eu vou explicar como. Hidratar é extremamente importante. A hidratação tanto de dentro quanto para fora. Bebam água, gente. Quantidade adequada de água que seu nutricionista ou seu médico recomendar para vocês. Beba essa quantidade por dia, porque o nosso corpo precisa de água para ter energia celular, para poder fazer todos os estímulos. Nós somos grandes sacos de células. Essas células precisam de energia, de nutrientes para poder, né, agir. E como vocês viram, tem várias células diferentes na nossa pele, essas células vão precisar de água para poder agir. Se elas não tiverem água, elas não vão ter energia, consequentemente não vão atuar da forma correta. E a hidratação superficial também é importante, porque a gente vai selar a água que está dentro, vai também melhorar a textura, melhorar a elasticidade, como aquele estudo comprovou lá no início. E também proteção, principalmente para quem se expõe muito ao sol, gente, protetor solar é essencial, vai proteger contra qualquer dano nocivo que o sol possa causar na nossa pele. Não só proteção estética, mas contra câncer de pele. É muito importante usar protetor solar. Tem formas de usar que eu vou explicar também, para também não desperdiçar, mas é essencial. Com esses 3 passos, vocês têm uma rotina para manter sua pele saudável. Vamos para o primeiro passo, que seria a limpeza da pele, né? Você pode limpar ela com um sabonete facial, que poderia ser um gel de limpeza, uma espuma de limpeza, um sabonete em pó, por exemplo, que existe um sabonete em pó para quem não conhece. Temos emulsões também, uma limpeza mais oleosa, o cleansing oil, que seriam óleos de limpeza, balmes de limpeza, ou até um creme específico, que dependendo da marca que você utiliza, pode ter. Aqui, isso vai variar dependendo do seu tipo de pele. Por exemplo, uma pele mais oleosa vai optar por um sabonete com uma capacidade de limpeza mais forte, com... Só um momento, que eu ouvi um barulhinho. Luiz, é porque não passou os slides. Não passou? Não, aham. Nenhum? Não, tava. É pra ir pra esse 15 agora, né? Só Isso. sinalizando. É que só Não passou pausou o pra... GIF. Não, não passou. Ah, tá bom, perdão. Parou aqui no anterior, né? Isso. Uhum. Tá bom, perdão. Agora estão vendo? Agora sim. Tá vendo certinho. Aqui no sabonete, como eu falei, né? Eu tinha explicado, perdão, vou repetir. Vocês têm que usar um sabonete ou uma emulsão de limpeza e pode variar o tipo de limpeza que você vai utilizar. Vai depender do seu tipo de pele. Se ele for uma pele mais oleosa, opte por géis de limpeza, sabonetes mais, né? Que tem a função mais adstringente na pele. Se a sua pele for mais seca, opte por limpezas mais cremosas, mais hidratantes, tipo um cleansing oil, que vai limpar profundamente sua pele, enquanto, né? Traz um benefício de hidratação. Aqui é importante vocês entenderem o seu tipo de pele, para poder saber qual produto é. E, quem não sabe, lá no canalzinho eu recomendo produtos para todos os tipos de pele, né? Sempre estou recomendando, então se vocês tiverem dúvida, podem olhar lá no canal Dica de Produtinhos, tá bom? Depois podem pedir para entrar ali quem ainda não tá. Aqui a gente tem vários tipos e todos eles servem para fazer esse passo. Que a gente precisa limpar a pele por quê? Durante o dia, tudo vai entrando em contato com a nossa pele. O ar, poluição, sujeira. A oleosidade aqui que a gente tem o material lipídico, ele também, se ele não for limpo com uma certa frequência, ele vai acumular aqui muita sujidade. E o que que isso acontece? No final do dia, você está com a pele impregnada de coisas ruins, de bactérias, de toxinas, que elas têm que ser removidas, porque senão o nosso corpo vai absorver de alguma forma e isso vai reduzir a saúde da nossa pele. Essa limpeza ela vai ter essa importância para isso. Então, a gente deve limpar 2 vezes ao dia, limpando na parte da manhã, quando você acorda, lava o rosto bonitinho, com sabonetinho.
Depois, e à noite, eu recomendo sempre limpar antes de deitar na cama, antes de dormir. Geralmente no banho, que as pessoas tomam banho antes de dormir, né? Toma banho, limpa a pele, faz seu skincare, porque você tem que dormir com a pele limpa. Durante a noite, o nosso corpo, ele trabalha em dobro. Por quê? Nós desligamos as nossas funções corporais, a gente fica em repouso, porém as nossas células, como elas têm mais energia, que elas não estão gastando energia para o nosso corpo se mover, para a gente respirar sim, né? Mas não com tanta intensidade, nossas células elas vão agir com muito maior intensidade. Então, qualquer coisa que você passar na sua pele, limpinha, à noite, vai absorver e ter uma ação melhor. Por isso que existem produtos de uso noturno especificamente, porque eles têm uma ação mais forte, eles têm que absorver de uma forma melhor. Para a parte de hidratação. Depois que a sua pele estiver limpa, você deve hidratar ela. Pode ser um sérum, gel, creme, uma loção, uma pomada, gel, creme. Existem infinidades de hidratantes. Você vai depender do seu tipo de pele e do que você prefere. Eu, mesmo minha pele sendo oleosa, à noite gosto de utilizar cremes mais pesados para dormir, justamente porque minha pele vai absorver muito mais isso. Eu utilizo esses cremes e durmo com a pele bem hidratada. Tanto quanto na parte da manhã, eu já não gosto de ficar com a pele tão oleosa assim, porque pode me incomodar durante o dia. Então, eu utilizo uma loção de hidratante, né? Eu já posso utilizar géis para hidratar. Aqui a hidratação, ela é importante, como eu já expliquei, tanto de dentro quanto para fora, porque nosso corpo precisa dessa hidratação para manter as funções corretamente, né? É muito importante sempre deixar a pele hidratada. E o hidratante vai variar do tipo, você tem que entender um pouquinho da sua pele, que eu expliquei um pouco lá no canal, né? E eu recomendo produtinhos bem interessantes lá. Eu não vou recomendar nada, nenhuma marca nem nada muito específico aqui, justamente porque eu já recomendo isso no canal. Aqui é para vocês terem noção do que você precisa fazer. Hidratar, lavar, hidratar e, enfim, proteger. Protetor solar. Agora, o protetor solar, ele é bem amplo, porque você pode utilizar tanto protetor com cor, né? Tem protetor com base, tem protetor BB Cream, que já é uma corzinha mais suave, e tem protetor sem pigmento, que é os protetores clássicos. Protetor solar de rosto, se existe protetor de corpo e de rosto, é por um motivo. Protetor solar de corpo, a matéria-prima utilizada é muito inferior à de rosto. Então, assim, não utilizem o sandal que você utiliza para ir para praia no corpo, no rosto, porque ele vai sim poder desencadear a acne na nossa pele, vai entupir os seus poros, porque a fórmula dele não é tão refinada quanto. A pele do nosso rosto é muito específica. Do nosso corpo, ela já pode ser utilizada outras coisas com mais, que não precisam de tanto refinamento. Protetor solar facial. Outra dica que eu gosto de dar é: tem uma quantidade específica que vocês devem utilizar. Lembre-se, se vocês viram vídeos falando que precisa 3 dedos de protetor solar para passar, é muito produto, não tem tanta necessidade. Claro que se você for se expor muitas horas ao sol, tudo bem você passar uma quantidade maiorzinha e reaplicar. Agora, imagina que você... Eu vou dar um exemplo com a minha rotina. Eu levanto na casa, da minha casa eu saio dali, que é aqui perto, e venho pro bridge. Eu ando nem 10 minutos no sol. Eu aplico protetor quando tá muito sol mesmo, mas eu não vou ficar me expondo diretamente. Eu aplico uma quantidade que é do tamanho de uma avelã. Sabe uma avelã? Imagine uma avelã e aplique o protetor solar nessa quantidade. No dedo é o suficiente para você espalhar no rosto inteiro. Lembre-se disso. Outra questão é FPS. O FPS, que é o fator de proteção, vocês perceberam que quanto maior o FPS, mais caro é. Justamente porque eles precisam de mais produtos para poder fazer esse fator de proteção, né? Só que assim, o FPS 30 tem estudos que já comprovam que ele é o suficiente para proteger 96, tantos por cento contra os danos solares, o que já é muita coisa. Enquanto o FPS 50, que já é bem mais caro que 30, ele aí já protege, tipo, pouca coisa a mais, aumenta 1% e pouco a mais. O 70 aumenta 2% só a mais. Então, assim, aumenta muito o preço para pouquíssimo grau de proteção que ele vai aumentar. Então, não compensa maior do que 30. A não ser que você tenha algum problema de pele específico que o dermatologista recomendou, algo mais forte, ou que você esteja fazendo algum uso de ácidos ou algum procedimento que exija um maior cuidado com a pele. Numa rotina normal, FPS 30 é mais que suficiente, fora que o FPS 30 ele não vai ser tão oleoso quanto os outros. Justamente porque temos dois tipos de proteção: proteção química e proteção física. Proteção física sabe o hipoglós? O hipoglós tem zinco. Zinco é um fator de proteção solar muito forte, porque o zinco ele vai fazer uma pasta, assim, uma proteção, né? Literalmente uma camada de proteção na nossa pele que vai proteger contra o dano do sol, uma barreira, não vai deixar o sol entrar. Enquanto químicos são outros tipos de proteção, que eles vão proteger de dentro para fora a pele.
Quanto maior o FPS, mais, digamos, zinco vai ter, vai ser mais grosso o protetor e, consequentemente, pode causar uma maior oleosidade. Então, assim, é essencial utilizar uma quantidade de uma gotinha do tamanho de uma avelã e sem grandes exageros. Procurem protetor solar que vocês gostam. Tem infinidades de marcas, tem com cor, sem cor. Todo mundo tem que utilizar. Opa, perdão. Aqui temos dúvidas ou mitos. Antes de fazer a parte das dúvidas, eu queria propor para todos, né, um Kahoot que eu fiz sobre mitos e verdades para vocês jogarem. Só que assim, já deixa eu avisar que, se eu não me engano, ele tem uma limitação de 30 pessoas, então nem todo mundo vai poder jogar, mas todo mundo vai poder assistir, né? E na sua casa ou aqui no laboratório conseguir entender mais ou menos sobre os mitos e verdades. Tá bom? Eu vou só interromper essa apresentação rapidinho para mim poder compartilhar a tela do Kahoot. Só um momento. Aqui tem o PIN e aqui tem o QR Code para todo mundo acessar. Vai dar mais um minutinho, só. Acho que ainda cabe mais gente. Vamos ver se ele não vai limitar depois de 30. Não, não, deu mais gente, mais de 30 pessoas. Podem entrar, pessoal. Até ele barrar aqui. Prontinho, vou iniciar aqui agora, tá bom? Vou só deixar mais um pouquinho. Quando tiver 40, eu inicio. Fechou. Agora eu vou ter que iniciar. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, vai poder assistir. Preparados? Sobre skincare. Vamos falar de mitos ou verdades. 10 segundinhos para cada resposta e agora estamos lá. Receitas caseiras funcionam? Isso é verdade ou isso é mito? Vamos ver o que vocês acham. É, gente. Muita gente errou. É um mito, gente. Receitas caseiras não funcionam, não tem comprovação científica para que elas funcionem ou não. Então, não é seguro utilizar nenhuma receita caseira. Se as pessoas fazem, tem que fazer por conta e risco. É um mito que elas funcionam. Esfoliante de café? Não. Esfoliante com açúcar e mel? Não. Evitem, tá bom? Vamos lá para a próxima. Olha, temos a Pri em primeiro lugar. Pele oleosa não precisa de hidratação? Isso é verdade ou isso é um mito? Ah, ainda bem que todo mundo acertou essa, gente. É um mito realmente, tá? Pele oleosa precisa de hidratação. Não importa o tipo de pele, você vai precisar hidratar, porque a questão é de nível celular, não é só superficialmente, se você tá hidratado ou se não tá, tá? A hidratação é essencial para qualquer tipo de pele. Olha, a Ana subindo lá do além. Vamos para a próxima. Babosa faz bem para a pele? Mito ou verdade?
Olha, é verdade, vocês acertaram, a maioria acertou. A babosa, ela sim, quando ela tá, ela tem uma ação cicatrizante muito forte. Então a pele, ela é boa. Ela, só que assim, a receita caseira não é recomendada utilizar porque vocês não vão saber manipular a babosa da forma correta para que ela não seja tóxica para você. Então ela, provavelmente se você tiver um cosmético com babosa, ele tem a ação da babosa ali e tem babosa líquida. Tem a babosa já pronta para utilizar na pele, que é 100% do extrato da babosa, o que é ótimo para a pele. Vai ter passado já pelo processo, pelo tratamento, para não ter nenhum risco de toxicidade para a pele. Mas ela é muito boa para a pele, tem ação cicatrizante, hidratante, calmante. É ótima, ótima. Vamos para a penúltima pergunta. Água micelar substitui sabonete facial? Isso para quem usa bastante água micelar. Vamos ver o que vocês acham. Mito, verdade. A água micelar ela não vai substituir o sabonete facial, porque a água micelar ela vai ter apenas uma ação para demaquilar, tirar maquiagem, o protetor solar em excesso da pele, como uma antes do sabonete ajuda bastante. Mas se você utilizar apenas a água micelar e não utilizar o sabonete depois, a sua pele vai continuar suja e vai poder ter algum risco, né, de dar acne, de ficar entupido os poros. Então ela não é suficiente para limpar a pele. Precisa de um sabonetinho, pelo menos. Vamos para a última pergunta. Skincare é coisa de mulher? E aí? O que vocês acham? Verdade. Quem botou verdade? Tá. Gente, é mito. Chega nesse estigma. Muita gente ainda acha que skincare é coisa de mulher, porque tem aquela questão de produtos para homem, que tá escrito homem na embalagem. É um produto cosmético qualquer, não tem uma restrição para uso de específico para homem, específico para mulher. Todo mundo tem que cuidar da pele, gente, todo mundo é ser humano, todo mundo precisa cuidar. Não importa o que seja, você precisa cuidar da sua pele. É essencial. E a pessoa que votou, que é verdade, espero que tenha entendido. Vamos ver quem ficou no primeiro e terceiro lugar. Primeiro, segundo e terceiro, perdão. Em terceiro, a Duda. Segunda, Ana. Em primeiro, Vague. Parabéns para vocês que acertaram tudo e a menção honrosa também para vocês. Gente, espero que tenha dado para entender, né? Um pouquinho essa questão dos mitos e verdades. São um pouco gerais, mas tem gente que ainda tem muita dificuldade e não sabia. Então, espero que tenham gostado. Agora vamos só voltar para a questão de dúvidas da apresentação para a gente poder finalizar, tá bom? Vou abrir a tela novamente. A pergunta vai vir agora na questão de dúvidas. Só um momentinho. A gente tem 7 dúvidas gerais que eu botei aqui e eu vou deixar vocês perguntarem as próprias daqui a pouco. Eu vou só responder elas antes. A primeira, qual que é a diferença entre cosmético e dermocosmético? Que as pessoas muita gente nem sabe esse termo dermocosmético, né? Bom, o cosmético ele serve para maquiar, digamos, maquiar assim, disfarçar algo. Você toca algum problema na pele, você tem uma espinha, você vai passar uma base, um corretivo, uma maquiagem e você vai disfarçar isso. Não vai tratar, vai estar só disfarçando e melhorando a aparência. Enquanto dermocosméticos, eles já são produtos mais refinados, com ativos dermatológicos que têm a função de tratamento da sua pele. Então, se você utilizar um produto para tratar a acne, ele vai agir na inflamação da acne, na questão de eliminar a bactéria que causa acne, né, que é a Propionibacterium bacterium acnes, o P. acnes, vocês já devem ter visto, então ele vai tratar isso, vai ter ação bactericida, anti-inflamatória e cicatrizante para que essa espinha se cicatrize de uma forma correta. Sobre esfoliação, se eu posso esfoliar a minha pele todo dia? Não, a resposta é não. Você não pode esfoliar essa pele todo dia com esfoliantes físicos, né? Esfoliantes granulosos, aqueles que estão tipo uma areia, porque você vai danificar a sua pele, vai agredir ela demais e nosso corpo vai entender como uma agressão e pode causar algum tipo de inflamação descontrolada na sua pele. Não é bom. A esfoliação ela deve ser espaçada entre 7, 15 a 21 dias. Vai depender da sensibilidade da sua pele. Com qual frequência devo lavar o cabelo?
A frequência que a pessoa deve lavar o cabelo, se você puder, se não for muito trabalho, você pode lavar o seu cabelo todo dia. É super saudável. Agora, tem um intervalo entre 1 a 3 dias, 1 a 4 dias, principalmente para quem tem o cabelo muito comprido e é muito seco, né? O cabelo não produz tanta oleosidade. Você pode ter um intervalo maior, sim, porque não vai ter tanta oleosidade para impregnar sujeira no couro cabeludo. Mas se você puder, pode lavar todo dia, se não, tem um intervalo que você pode dar, mas evita passar de 4 dias. É bom sempre lavar com uma certa frequência. Minâncora, uma pomadinha bem antiga, quem é mais velho vai saber. Minâncora trata acne. Já vi muita gente utilizar minâncora em cima de espinha. É algo assim. Bom, não trata acne, assim. Ela até tem uma açãozinha ali bactericida por causa do. Não lembro exatamente qual que é o ativo, mas o ativo que tem dentro da minâncora é bactericida, porém ele não é anti-inflamatório, não é cicatrizante, é extremamente forte. As chances de dar uma alergia, de piorar a acne, é muito maior do que de tratar. Então, evitem utilizar minâncora. Eu nem sei qual que é a função de minâncora até hoje. Posso espremer cravos ou espinhas em casa? A resposta também é não, gente. Evitem espremer justamente porque vocês não vão ter o amparato para poder, não um aparato técnico, nem um aparato de equipamentos para você poder fazer um ambiente estéril na sua pele para conseguir fazer essa extração deste comedão, deste cravo, dessa espinha e depois fazer uma sepsia da pele e cicatrizar ela, estimular a cicatrização. Então, se você espremer em casa, a chance é você vai espremer, vai deixar o teu poro aberto ali, dilatado, a espinha que você espremeu com a bactéria, se espalhar por todo o rosto e pode até desencadear um processo pior. Evitem espremer a pele em casa. Quem utiliza ácido? Essa é para quem viu a minha última dica dessa semana aí, que eu recomendei ácidos para utilizar durante a noite. Todo ácido vai descamar minha pele? A resposta também é não. Tem ácidos que não descamam a pele, que a sua ação ela é mais gradual, ela é mais gentil, não vão provocar um ressecamento e, consequentemente, não vão descamar a sua pele. Os ácidos que eu recomendei não descamam a pele, podem olhar lá. E protetor solar apenas ensolarados, como eu falei, protetor solar você pode utilizar todo dia se você se expor na rua por muito tempo, se você for se expor. Se você não for se expor, não tem tanta necessidade, até porque é um produto caro e é um produto que você vai ter que remover no final do dia. Se você for ficar em casa, utilizando um hidratante bom ou um antioxidante, qualquer dano mínimo que a luz azul, né, vai causar na sua pele, vai ser já resolvido com uma boa higienização, uma boa hidratação e uma ação antioxidante. Então não tem tanta necessidade se você ficar em casa, se você for sair por pouco tempo num dia nublado, mas é importante proteger se você for se expor de fato. E agora eu vou deixar aqui para vocês tirarem as suas dúvidas. Quem quiser tirar, deixa eu voltar aqui da apresentação. Quem tinha levantado a mão primeiro, Alice, pode me ajudar a ver a ordem? Posso, mas é ajuda, sou eu, com uma pergunta que surgiu no chat durante a apresentação. Pode falar. Tá. A minha dúvida é um pouquinho mais. Não tá 100% baseada no que estava na aula, mas eu queria tirar essa dúvida mesmo de curiosidade. Não sei se você já pesquisou, já foi saber um pouco mais sobre aqueles aparelhos tipo do Medicube, que é tipo de laser, um negócio assim. Uhum. Que eu Sei. vou até mandar o link aqui para as pessoas acharem que eu tô louca aqui do que eu tô falando. Não, eu sei qual que você está falando. É, mas eu sei, né, do que eu já vi, fui atrás, ele ajuda a absorver, a pele absorver alguns produtos, dependendo, né, da questão da camada e tudo mais. Mas aí eu queria saber um pouco a sua opinião, o que que você acha desses equipamentos, assim. Isso. Esses equipamentos portáteis para utilizar em casa, de Ozone Care, alguns têm até selo de aprovação do Inmetro, da Anvisa, que são seguros, não vão causar nenhum malefício. Entretanto, se vocês pesquisarem este aparelho portátil, sempre vai ter uma versão dele de uso profissional, que é um aparelho gigantesco, uma potência muito maior. Então, assim, ele pode ter uma ajuda, mas é muito, 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 muito pequena a ajuda, sabe? Geralmente esses aparelhinhos são até meio caros e não vão ter grande efeito. Um exemplo que eu posso te dar é um LED que tem para usar em casa. A potência dele é tão baixa que, por exemplo, para você ter a ação nesse ponto aqui onde o LED vai pegar, você vai ter que ficar 20 minutos com ele parado, assim, segurado na pele, para poder ter efeito aqui. Para ele ter essa ação. Sim, tem aqueles vermelhos, sim. Tem vários tipos. E é muito, muito fraquinha, então, assim, eu diria que não compensa, a não ser que você tenha muito tempo para utilizar. Que daí eles conseguem ter até uma ação. Mas é muito, muito trabalhosa. Então, assim,
Vou dar um exemplo do próprio LED de uso profissional estético, a potência dele é tão forte que um disparo de LED que você vai fazer, ele tem exatos 20 segundos. De 20 segundos para 20 minutos. A diferença, de tão potente que ele é. Então, assim, em questão de, sei lá, 3 minutos você faz o rosto inteiro com LED, enquanto aquele você vai ficar 20 minutos em cada área, para ter o efeito desejado. Então, assim, eles são bem fraquinhos. Mas, assim, os que ajudam a penetrar é bom porque geralmente eles vão promover um aquecimento, uma massagem na pele e vai ajudar na penetração, sim. Nesse sentido é bom. Tem uma lista aqui, deixa eu dar uma olhada. Tem a Ana Carolina tinha levantado a mão. Oi. Eu queria uma dica, na verdade, porque eu tenho uma pele bem acneica, né? Vou pedir dica, porque vai que Sim. eu tenho esse problema. Eu tenho uma pele bem acneica e eu convivo com a acne, assim, há muitos e muitos anos. Nunca foi uma acne tão agressiva que eu tive que usar um medicamento mais pesado, como, por exemplo, Rocutan, mas, enfim, já testei vários e vários produtos. Só que, ultimamente, eu tô tendo muito problema com cravo. E é cravinho no nariz, cravinho ali no meio das sobrancelhas, enfim. E eu queria alguma dica de produto ou algo que eu possa fazer, algum tipo de esfoliação diferente, algo assim do tipo que ajudaria ali com os cravos. Olha, para essa questão de cravinhos, além de realizar uma limpeza de pele profissional, caso você um dia queira, possa e deseje, a melhor opção sempre vai ser uma limpeza de pele, porque vai ser feito todo um procedimento para poder remover aquele cravinho, e ele vai sair de uma forma correta, vai cicatrizar a pele e não vamos ter riscos. Porém, em casa, formas que ajudam, além de um peeling químico noturno, eu recomendei um de ácido glicólico, ele ajuda a renovar a pele, ajuda a reduzir esses pontinhos pretos também. Outra coisa que eu gosto muito é cleansing oil. Tem gente que cleansing oil, imagine que assim, o cravo, ele nada mais é do que um acúmulo de lipídios, de gordura, de oleosidade ali dentro do poro. A gente sabe que a água não dissolve óleo, então se tu só lavar o teu rosto, não vai dissolver aquele lá dentro do poro, não vai ter capacidade de dissolver esse cravo. Entretanto, óleo dissolve óleo, óleo se mistura. O cleansing oil vai ter a capacidade de penetrar no poro, dissolver esse cravinho e remover. Não 100%, mas pelo menos um quarto, perto da metade dele ali, ele vai conseguir remover. Então, você vai ficar pelo menos a aparência por fora, vai ficar já bem melhor. O cleansing oil, tu pode utilizar uma vez por semana, tranquilamente, se você não usa muita maquiagem para demaquilar. Uma vez por semana, você massageia por 2 minutinhos, onde tem bastante cravinho, dissolve ele na água e depois um sabonetinho. Ajuda muito. E tem inúmeras marcas de cleansing oil. Eu já recomendei um ali no Dica de Produtinhos. E tem milhões de marcas assim. Em breve eu quero testar uma diferente e eu mando para vocês também. Muito bom cleansing oil para essa questão. Deixa eu ver aqui. Caroline Letícia Lanzuolo Yamaguchi. Caroline, Oi, tudo bem, diga. Luiz? Tudo? A minha dúvida é sobre essa rotina que você falou. Que você falou Sim. primeiro a gente limpa e daí hidrata e protege. Eu tenho muito receio de passar protetor de manhã, de dia, com sol. Eu passo de noite, mas de manhã eu queria saber se tudo bem passar hidratar e daí depois passar o protetor. Eu tenho muito receio de passar creme e ir para o sol. Acho que não. Então, assim, eu entendi. Se você tá com medo de só usar um creme e sair no sol, é isso? Você acha que se eu passar creme e depois passar o protetor, tudo bem? Sim, a ordem é essa mesmo. Você primeiro hidrata e depois. Você sempre vai passar o que vai ser nutritivo e vai tratar a sua pele antes do protetor solar. O protetor solar é sempre o último passo. Sim, mas é que eu tenho um negócio que a minha família sempre fala que hidratante não pode passar para ir para o sol. Você não acha que passar Não tem, a não ser que esse seu hidratante tenha alguma coisa muito ácida nele, algum ativo muito ácido que vai reagir com o sol. Por exemplo, tem hidratantes que podem ter. É que depende, geralmente essas questões, se você utilizar, ele dificilmente vai ter algum ácido que vai te mandar utilizar de dia. Ácidos geralmente mandam utilizar de noite justamente por causa disso, para não se expor ao sol. Mas o hidratante em si, um creme hidratante, não tem problema de sol, na verdade. Você vai hidratar a sua pele e vai melhorando a proteção. Nossa, não, o meu hidratante é o normal, é o Nivea Soft, esse aqui. Ah, não tem problema nenhum. Não! Não tem problema nenhum. E se algum Não dia tem eu só problema. passar ele e não passar protetor por cima, também não tem problema? Não tem, contanto que você não se expõe. A exposição solar não vai afetar no hidratante, vai afetar em outras questões, como eu expliquei, mas por ter usado hidratante não vai ter problema nenhum. É o que eu fiz hoje. Hoje eu não passei protetor antes de vir, porque eu sabia que eu não ia me expor. Mas eu passei 4 tipos de hidratantes antes de sair de casa, porque eu quis fazer
um efeito glass skin antes de sair de casa. Mas não tem problema não, pode ficar tranquilo. Ah, não sabia, era um super mito que eu acreditei minha vida toda. É um mito, não tem realmente nada que comprove que seja ruim, não, tá? Só realmente um componente ácido, mas eles são sempre recomendados de uso noturno justamente para não ter nenhum tipo de reação. Ai, muito obrigada, Luiz. Fechou? Obrigada. De nada. A próxima pessoa, Ian. Oi, Ian. Qual que é a sua dúvida? Oi, a gente conversou um pouquinho sobre naquele dia do torneio, então se eu estiver repetindo a pergunta, desculpa, eu não lembro se Não eu te tem perguntei. problema. Eu tô testando há algumas semanas já o sabonete de enxofre da Granado, só que é tipo em barra, porque eu via muito feedback dele, eu tô gostando até. Eu não sei se é recomendado, se tem alguma contraindicação, sabonete em barra pro rosto. O ideal é que, assim, a questão do sabonete de enxofre é que ele vai ressecar bastante sua pele. Então, assim, se você for realmente hidratar o que a sua pele vai precisar depois para repor o que ele tirou, não vai ter tantos problemas. Eu não recomendo porque ele é muito agressivo, ele resseca demais, tanto que se você utilizar depois só secar o rosto, a pele vai ficar assim, esticada, sabe, sem nada ali, e consequentemente você removeu demais o fator de proteção do manto hidrolipídico. Sempre recomendo sabonetes mais tranquilos para a pele, geralmente líquidos, eles têm uma fórmula melhor que não vai ressecar tanto a pele, tá? Assim, você já comprou? Usa até o final. Dinheiro é dinheiro, foi gasto, tem que utilizar o produto, não vai jogar fora. Quando terminar, você pode procurar outras alternativas. Ó, meu namorado utilizou, a pele ficou mais lixa. Justamente por isso, sabe? É bom evitar porque ele é muito agressivo. Mas, assim, tem outras recomendações que você pode utilizar. Ele é bem baratinho, assim, realmente, não dá para comparar em questão de custo-benefício. Ele é muito mais barato que o sabonete líquido. Mas pode ter essa questão de ressecamento. Beleza? Tá bom, obrigado. De nada. Júlia Pedrosa, pode perguntar. Não quer Júlia deixar a Alice primeiro, tadinha, ela tá ali assim, ó. Alice tá com a dúvida. Alice tava ali como. Só que você tava como de organizador, né? Não tava como seu. Por isso que eu não entendi. Eu achei que esse da mão levantada era outra coisa. Pode perguntar, Alice. Perdão. Obrigada, Ju. Não, mas é uma pergunta que surgiu quando eu tava falando sobre protetor solar. O Rômulo perguntou qual FPS que tem que usar para proteger da luz do monitor. Aí eu vim resgatar essa pergunta. Então, eu expliquei ali que se você já utiliza uma hidratação boa e um produto antioxidante, que seja, uma vitamina C, vitamina E, a maioria dos produtos hoje em dia tem, você já vai, essa ação, esse antioxidante, ele já vai ter essa ação de proteger, mesmo que essa luz do computador cause algum dano, o antioxidante já vai ter tratado, sabe? Não sei se vocês sabem mais ou menos como é que funciona a questão de oxidação. Oxidação lá, a gente tem aquelas camadas de elétron, um elétron da última camada é retirado, e por isso essa célula vai ser oxidada. O antioxidante vai impedir com que ele vai se juntar a essa camada de elétron, e quando ele for ser retirado, o antioxidante que vai sair no lugar do elétron, então não vai ser oxidada a célula. Então, assim, um produto antioxidante, se você só fica no computador ainda, é melhor do que você gastar com protetor solar. É mais nutritivo para a sua pele, vai tratar a sua pele. Mas se você quiser utilizar, FPS 30 tá bom. Pode vir, Júlia, né? A minha é um pouco de dúvida, mas também porque eu sei que tem muita gente que tem esse pé atrás, e eu já aprendi um pouco, e eu gostaria de ouvir você falando também, as pessoas ficaram sabendo, que tem uma diferença também desses produtos com ácido, que ele pode, né, dependendo do acesso a sol, não necessariamente ele vai queimar a sua pele, mas vai sensibilizar ela, que é o caso do retinol, né? Eu queria ver se você fala um pouco mais sobre isso, porque eu já vi falando que o retinol não que vai queimar, mas vai sensibilizar tanto a pele, porque ele já é forte, que aí vai machucar de outra maneira, e aí às vezes pela exposição é isso que vai acabar machucando, né, se não usar o protetor, mas diferente de outros que podem dar uma queimadura, Sim. não sei. Aí eu queria ver o que tá certo na minha fala e tudo mais. Isso é mais ou menos assim. Ácidos, se você utilizar ácidos na sua pele, eles podem reagir com o sol e manchar sua pele ou trazer um malefício. Então, tem que sempre remover o ácido e proteger com o protetor solar. Questão do retinol, vai depender do tipo de retinol. Por exemplo, tem um retinol da The Joy Lab, que é um retinol que ela lançou, um produto maravilhoso, inclusive, sabe? Esse retinol específico dela, ele não vai queimar sua pele, ele não vai trazer malefício se você for no sol, ele vai perder o efeito se você for no sol. Se ele reagir com o sol, se ele entrar em contato direto com o sol, o produto ele vai perder o efeito, porque ele vai oxidar. Então o retinol não vai ter ação nenhuma, você vai ter gastado o produto para nada. Por isso que é bom proteger a pele com o protetor para o produto continuar agindo ali dentro. Agora, retinol, por exemplo, um Vitacid, um Adapaleno, eles já podem sensibilizar tanto essa pele que daí ela vai ficar mais suscetível a danos que o sol pode causar. Por isso que é bom proteger.
Então tá 80% certo, era mais vai depender do tipo do retinol. É bem isso mesmo. Alguém mais tem dúvida? Antes da gente realizar o sorteio, tem a Vitória. Pode falar, Vitória. Eu queria perguntar, porque, ao contrário dos relatos até agora, a minha pele é bem seca, na verdade. Mas eu também tenho, tipo, uma questão com acne, principalmente hormonal, assim, estresse, né? Só que aí, tipo, pra hidratar, geralmente eu tenho que hidratar com hidratantes bem potentes, assim, pra conseguir hidratar. Só que aí, às vezes, eu sinto que esse hidratante piora a acne quando eu tô com acne, sabe? Aí eu não sei Entendo. achar esse equilíbrio, né? Olha, a acne, ela não necessariamente, ela tem sim influência com a pele oleosa, porém a acne, ela tem vários fatores para desencadear, como você mesmo falou, questão hormonal. Então, assim, a acne na pele seca, a gente pode tratar ela de inúmeras formas. A questão, se esse hidratante, ele tá reagindo na acne, tá piorando, pode ser que esse hidratante, ele não seja o melhor para sua pele, mesmo ele sendo bom para pele seca, no caso, a pele seca com acne teria que procurar um hidratante diferente. Porque, assim, a maioria deles é bem grosso, bem pastoso, bem gordurentinho, então eles podem realmente reagir. Ele sente que ela fica mais inflamada depois de hidratar, né? Isso ocorre. Eu posso procurar depois até um produto para recomendar ele no produto específico para pele seca com acne, tá? Eu Porque, aceito. porque realmente é uma condição bem chatinha de tratar, né? Porque os produtos para acne são feitos para ressecar a pele, então a pele já tá seca. Vai piorar se Sim. você usar, vai descamar cada vez mais, não é bom. E aí a peça fica aquela sensação que tá repuxando, assim, a pele, né? Exatamente. Tem produtos específicos para isso. O ideal que eu diria é para você substituir o uso quando possível desse. Tem outros que são específicos para quem tem esse tipo de pele, tá? Dá para recomendar. Show, muito Bom, obrigada. obrigado. Ninguém mais tem dúvidas? Podemos realizar o sorteio. No Faltam 10 chat tem uma dúvida, minutinhos. Luiz. Tem dúvida? Posso dar uma Uhum. olhada? Só um momento. Eu estava com a fila aberta. Dúvida. Sabe qual que é as últimas dúvidas? Deixa eu ver. Sabonete em pó? É essa? Eu acho que sim. Sabonete em pó pode ser interessante para eliminar cravos? O sabonete em pó vai depender da função dele. Por exemplo, tem um sabonete em pó que ele sempre serve apenas para limpar. Agora tem sabonete em pó que ele tem ação enzimática, que geralmente por isso que eles usam pó, porque as enzimas elas são mais estáveis quando elas estão em pó. Vai depender da ação dele, né? Se for um sabonete enzimático, ele vai sim ajudar a reduzir os cravos. Tipo, essa mesma marca que eu falei da Joy Lab, ela tem um sabonete em pó assim, enzimático que se utiliza uma vez por semana porque ele tem essa ação. Mas vai depender mais do intuito do produto, sabe? Tem alguns que ajudam, outros que não. Mas é bom também. Peraí. Não estou conseguindo ler inteira, só um momento. Eu posso ler pra você. Tem Pode uma ler, por dúvida, favor. se não der tempo. Lavar o rosto assim que acordar é o ideal? Eu faço, mas vi um vídeo dizendo que não era preciso. Não sei se é mito. Eu particularmente gosto de lavar o rosto de manhã, tipo assim, eu lavo por quê? Porque minha pele, dependendo do dia, ela acorda muito oleosa e outro ponto é a questão do forro de cama. Eu tenho gato. Meu gato dorme na minha cama, então eu vou estar entrando em contato com aquele pelo que tá sujo, bactérias do gato, então, querendo ou não, pode ter algum risco, assim, se eu tiver sujado meu rosto, ainda mais que eu faço utilização de ácidos, de produtos que podem sensibilizar minha pele. Então, no meu caso, é bom lavar. Agora, se você não tem gato, não tem bicho, não tem cachorro, não tem tua cama tá sempre limpinha, bonitinha. Você deitou com a pele limpinha, utilizou a hidratação, dormiu, você acordou, tua pele não tá nada oleosa, tá super hidratada e protegida. Não tem por que lavar realmente porque não sujou. Você não se expôs a toxinas, você não se expôs a poluição. Ficasse no ambiente limpo, né? Então, vai depender de como que é a situação ali da cama. E lembre sempre de trocar o forro do travesseiro a cada 3 dias. Principalmente se você tem acne. Porque a bactéria fica ali, tá? Fica ali grudadinha ali no coisa e pode piorar a acne. Mas não é necessariamente um mito, mas como eu expliquei, se não tem nada que possa sujar essa pele durante a noite, não tem por que realmente lavar de manhã cedo. Mas eu sempre indico. Eu indico porque a gente limpa e depois vai hidratar de qualquer forma. É bom. Sabonetes são bem nutritivos hoje em dia. Banhozinho de manhã cedo é bom, sim, no banho. E a maioria dos sabonetes hoje em dia, eles têm vários ativos. Tem ácidos, tem enzimas, tem hidratações, tá? Pode falar, Ana? Eu lembrei de um negócio rapidinho, não tem muito a ver disso, mas
aqueles negócios, tipo, pedra guachá, aquelas coisas, tipo, sabe a Cassie de Euforia? Daquela cena, ela ficava fazendo 30 coisas. Aqui isso funciona mesmo ou é meio mito, assim? Guaxá, a questão do guaxá, essas pedrinhas, assim, ela é bom, sim. Ela é bom por causa de quê? Por causa de que é ótimo, né? Ela é bom para uma coisa específica. A gente tem um sistema linfático no nosso corpo que ele é junto do nosso sistema venoso, do sistema sanguíneo. A linfa, quando ela fica acumulada no nosso rosto, a gente pode ficar com ela inchada. Então, assim, a gente pode fazer drenagem linfática com aquilo. São movimentos que é do guachá daqui para cá, porque a gente tem as linfas aqui, os linfonodos, né, que são onde a gente drena, aqui, nessa área aqui perto da orelha, atrás das duas orelhas, aqui perto do pescoço, e mais aqui, ó. Então, a gente sempre drena para esses lados, tanto que eles falam do centro para fora, por causa disso que os movimentos são feitos para drenar. Ele vai servir para ajudar a drenar, fora que é geladinho, é gostoso, ainda mais se tiver com o rosto quente, para isso ajuda. Mas assim que ele vai dar vai estimular colágeno, isso é mentira. Ele é só realmente para drenar, para desinchar o rosto. Pode falar, Caroline? Sim, você comentou sobre alguns produtos para hidratar. Por enquanto, eu só uso creme, mas eu tenho muita vontade de conhecer o sérum. Você acha que passar o sérum e depois passar o creme dá realmente um up a mais na pele? Sim, principalmente se o sérum for com ativos diferentes já do que você tem, porque o sérum ele tem uma textura mais fluida, a pele vai absorver com uma maior facilidade, então ele vai hidratar mais profundamente do que o creme hidrataria. Então você consegue hidratar mais profundo e selar com o creme. Isso é uma tática muito boa. Que Ajuda da hora. bastante. Tá bom. Vou comprar um sérum então. Sim. Sim, Gabriel, precisa higienizar ele antes de passar no rosto. Se puder passar um alquinho 70 é bom, é sempre bom. Porque ele pode ficar parado, às vezes sujar e vai passar sujeira no rosto.